Alô, senhoras e senhores, pessoas e gamers. Tamo de volta. Mais conteúdo nessa porra. É, eu demorei um pouquinho mais. Um pouquinho. Não, né? Um pocão. Pra fazer esse vídeo aqui hoje. É, foi mais dificuldade técnica minha de não ter conseguido desenvolver bem o suficiente as animações. Inclusive, eu vou deixar rodando aqui pra vocês. Vocês vão ver que tá meio estranho, tipo, tá bem básico, vamos dizer assim. Mas é porque é muito mais difícil do que eu esperava. Eu gostei muito mais do que eu esperava também, apesar das dificuldades. E eu não consegui gerir muito meu tempo, pra ser sincero. Eu achei que nessas últimas semanas eu ia ter mudar algumas coisas do meu trabalho, que eu ia ter um pouquinho mais de liberdade assim em relação ao tempo, e acabou que foi o contrário. Tem consumido mais o meu tempo, o meu trampo, mas enfim, vamos fazendo o que dá, né? Enquanto tá dando. Ahn, deixa eu pensar. Eu vou mostrar aqui pra vocês a animação dos três personagens, por enquanto. A gente tem o protagonista e os dois chefões. Eu tava revisitando alguns materiais mais antigos e eu cogitei, vai depender aí de como vão ser as próximas entregas, é, de fazer o dragão, que tava faltando, né? Pensei em fazer ele em 3D pra ver se de repente a gente consegue corrigi-lo e tal. Vamos ver, vamos ver. De repente aparece aí algum vídeo aleatório, ele pronto. Mas já vou dizer, a animação é uma coisa bizonha. Inclusive aqui, ele vai estar passando mais rápido, né? Tipo um time-lapsezinho e tal. Mas o do protagonista, ela ficou bugada e eu deixei desse jeito. Eu não fiz nenhuma correção, depois eu faço pra tentar implementar no jogo. E eu tô com a estranha sensação de que o jeito que elas foram feitas é possível que bugue na hora que a gente for colocar no nosso jogo. Eu tô usando o Unity, eu acho que eu já falei isso há 10 milhões de anos atrás. E eu ainda não sei, eu ainda não testei de importar esses assets lá pra dentro e ver como que eles reagem, né? Agora que eu tenho o negócio mais prontinho, eu vou fazer esse teste. Mas é uma coisa que já aconteceu antes, nas etapas da construção 3D, nas etapas de criar o rigging, né? De criar essa estrutura, esse esqueleto para conseguir mexer os personagens. E na hora de colocar o material também, uma série de coisas deu errada, porque eu tenho a impressão que os passos anteriores não foram feitos direito, né? Eu não estou usando boas práticas, se é que estou usando práticas, porque é o que eu falei, eu tô aprendendo aqui, estou fazendo as coisas a toque de caixa, é mais um exercício e tal. Eu tô gostando muito do processo, é muito divertido. Ahn, complicadinho, mas eu acho que a partir do momento que vai tendo mais familiaridade, tudo que eu fiz aqui até hoje, eu percebi isso, que na medida quanto mais eu vou mexendo, melhor eu consigo fazer as coisas. E até nesse contexto da própria animação que vocês estão vendo aqui, eu tô há vários dias mexendo com isso. Eu perdi dois arquivos que tinham animações mais robustas, tinha um negócio mais caprichado e tal. Por exemplo, tem um personagem que eu tentei fazer quando ele bate, ter um impacto, né, maior assim e tal, dele mostrar isso no movimento do corpo. Foi um trampo do cacete porque, como eu já falei milhões de vezes, eu não tenho experiência nisso. E a referência para isso, apesar de ter muito conteúdo, e eu também tenho bastante material de estudo sobre esses assuntos, nem sempre é específico para o que eu estou fazendo. Então, às vezes, tem que encontrar um meio termo. E o único tipo de material que eu encontrei para animação mais do jeito que eu queria fazer, eu encontrei só para animação em 2D. Então, foi até um processo interessante de ao passo que eu estava aprendendo uma coisa numa mídia diferente, não sei, tipo, num formato diferente, eu tive que traduzir para o que eu estou fazendo aqui. Então foi um processo legal. Animação, no geral, eu não imaginava que era tão massa. É muito interessante. E aqui no final até abri uma das opções de curiosidade mesmo que tem para você conseguir editar a animação com um recurso diferente ali do Blender que eu nunca tinha visto. Chega a ser assustador, assim, tipo, abre um gráfico que eu acho que você vai mexer na posição de cada um dos objetos e dos
interna dele que o que a gente usa pra mexer são como se fossem ossos dentro dos personagens. E é um bagulho de louco, assim. Aquilo sim é coisa da NASA. E eu me interessei bastante. Então é um assunto que eu vou acabar mexendo um pouquinho mais. Não aqui para trazer isso para vocês agora, mas eu achei bem legal. Eu achei bem interessante. Então, dentre todas as áreas que eu vi agora, já tinham áreas que eu sabia que eu gostava. Tinham áreas que eu não tinha noção nenhuma de o que que era e como fazer, e enfim. E essa é uma das áreas que eu não tinha nenhuma expectativa. E eu gostei. Eu achei bem legal. Então, desse projeto inteiro, se nada der certo, é uma opção também de que algo que dê para se especializar dentro desse mercado. Porque o que eu tô fazendo é coisa de maluco, assim, de querer fazer tudo por conta própria. Tem vários devs, né, vários solo devs, né, o pessoal que faz todo o processo sozinho. Só que é meio que uma troca, né? Tem você paga um pedágio para isso, porque você perde agilidade, você perde, às vezes, qualidade, porque eu mesmo, assim, eu não mando de porra nenhuma, tô tentando fazer tudo por conta própria, e estão tendo esses problemas que eu trago aqui pra vocês, de dar errado. Então, às vezes, por você não ter um especialista, alguém mais familiarizado com as ferramentas, pode ter algum tipo de enrosco, né? E, enfim, mas tem uns caras que manjam muito, que eles são muito bons, como solo devs, assim, eu acho bem legal. Um deles, se eu não me engano, o nome é Akira Cat. Ele fez alguns jogos, mas um dos jogos que esse cara fez se chama Lunacid. E, porra, é um dos meus jogos favoritos. Gosto muito, 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 de verdade, assim. E o cara é solo dev, o cara faz tudo sozinho. A única coisa que eu acho que ele não fez sozinho, que ele fez mais num processo colaborativo, foi a trilha sonora desse jogo, que também é excelente. Mas ele fez algumas das músicas e o som ambiente, ele só fez colaboração com outros caras. E coincidentemente, um desses caras é um youtuber que eu gosto bastante também. Mas enfim, então tem essa troca, sabe? Mas o motivo de eu ter escolhido fazer todo esse projeto aqui é porque eu tenho interesse em todos esses assuntos, né? Em níveis diferentes. E eu acho legal você conseguir aprender tudo e conseguir colocar em prática, né? Então, e o jeito mais fácil que eu encontrei de colocar tudo isso em prática é desenvolvendo um videogame. E é uma coisa que eu já gosto também, sempre tive curiosidade. Então acabou que uniu o útil ao agradável. Então eu vou mexer um pouquinho mais nisso na surdina, como eu tenho feito até com o próprio 3D. Eu não fico trazendo vídeos aqui para vocês e tal, mas eu tenho praticado fazendo algumas outras coisas. Inclusive, talvez apareça aqui pelo canal um avatarzinho que eu fiz, que é essa ilustração porca aí que tá como uma descrição lá, como tá o avatarzinho ali. Eu tô fazendo aquela porra ali em 3D, então de repente aparece alguma coisa aqui. Na Surdina eu vou continuar fazendo essas animações, mexendo nisso, porque é o que eu já disse antes. Se sobrar tempo quando tiver pronto o sistema, o jogo em si, eu vou tentar fazer a música, que vai ser um pouquinho mais complicado. Por inexperiência mesmo, eu também mexi um pouquinho nas ferramentas de edição, de criação de música e tal, que é até uma coisa bem interessante para os curiosos aí. Muitas delas são tipo ferramentas pagas que você consegue usar gratuitamente durante um período, beleza? Só que depois desse período você consegue continuar usando ela com um monte de recurso ainda, quase tudo, para ser bem sincero. E o único impedimento que você tem versus a versão paga é que você não pode ficar salvando projetos. Então, tipo, você consegue fazer as coisas, você só não consegue salvar. Então é legal porque eu tô tentando evitar de gastar muito com essas coisas agora, né? E apesar de que eu tenho os equipamentos, até tenho alguns cursos assim desse assunto, e o tecladinho que eu comprei, ele veio com uma ferramenta também embutida, que não deu certo, mas enfim. Mas é legal para praticar, sabe? Tipo, mexer e tal, se familiarizar cada vez mais. Então eu tenho feito essas coisas na surdina. E, e assim, se sobrar tempo no final, se a gente tiver um respiro ali, eu vou tentar refinar essas coisas, né? Qualquer coisa que eu achei defeituosa ou que eu não gostei, eu vou tentar revisitá-las. Então, talvez dê tempo, talvez não dê tempo. Talvez dê tempo de mexer em algumas coisas, não todas elas. Então, no final do prazo, talvez tenha um jogo, mano, tenha um jogo bonito, não tem uma coisa muito polida, sabe?
Mas, sendo bem sincero, foda-se, a ideia não é essa. E é isso. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. No próximo vídeo, já que a gente já tem a animação, a gente já acabou aqui com a parte do 3D e tudo mais, eu vou fazer uma recapitulação de ver o que a gente já tem pronto, o que temos feito, e vamos começar já a mexer com o sistema. Então a gente já vai começar a pensar na programação, como que a gente vai fazer, né? Porque eu tenho os pedaços dele, agora o negócio vai ser juntar tudo na Game Engine, né? E a ideia do jogo em si, para ver se o que a gente, né, se a ideia se traduz na prática, se a gente consegue transformar isso num jogo de verdade, porque eu pensei em uma série de coisas e que eu acho que dão para fazer, mas como eu não tenho experiência suficiente para dar um pitaco mais seguro, eu vou descobrir agora que eu vou começar a testar melhor, né, o sistema em si. Então a gente já vai começar a falar sobre isso no próximo vídeo. Uma das coisas que eu tenho pesquisado em paralelo também em relação já ao próprio sistema e tal, porque eu já comentei isso antes também, mas eu trago para vocês aqui sempre uma fatia do que eu estou fazendo. Então, que eu acho que talvez até seja um problema. Eu acho que quando a gente for fazer o projeto oficial, deve ser melhor separar de fato, né, cada uma das verticais. Porque ao mesmo passo que eu trago aqui para vocês, sei lá, o 3D, animação e tal, eu tava fuçando com a música, eu tava fuçando com a programação também, porque eu quero ver se vai dar certo, né? Se não der certo, faz pelas coxas mesmo, e foda-se, entrega do jeito que dá. A gente só ajusta uma coisa aqui, diminui um escopo, faz uma coisa um pouquinho diferente, mas tentando entregar a mesma proposta. Que, inclusive, uma das coisas que eu tinha pensado inicialmente era pra ter 3 fases e 3 chefões, eu já tirei um deles, porque eu vi que não vai dar tempo, porque eu não gostei do personagem. Entre cada uma das fases, eu queria que tivesse uma loja com um outro personagem, tipo um vendedor lá, pra você comprar melhorias e enfim. Que eu também já descartei, porque eu sei que não vai dar boa. Então, de repente, no final, se sobrar tempo, a gente pode revisitar essas ideias e tentar implementar. E, e o sistema, a regra do jogo em si, eu tô confiante, se Deus quiser, vai dar boa, que ele que dá pra fazer. Porque é uma coisa simples, tipo, o personagem vai andar em linha reta, tem que esquivar de alguns obstáculos e no final ele tem que bater num boss. É basicamente isso. A parte mais difícil que eu tenho pesquisado é como fazer os cálculos de tipo. Tem meio que uma relação entre velocidade, ataque e como que a gente vai fazer a fase. Porque eu vou falar melhor disso semana que vem, mas é só uma palhinha pra vocês. Que tem um negócio chamado Endless Runner, que eu acho que é aquele. Me fugiu o nome do jogo. É um jogo de celular bem famosinho aí e tal, que o personagem fica andando infinitamente pegando moedinha. Subway Surfers, lembrei. E, e é como se a fase realmente fosse infinita, ele só vai. O personagem parece que ele tá andando, mas na realidade é a fase que tá andando. Então, tipo, fica infinitamente um loop de passando essa geometria e ela vai aparecendo com elementos aleatórios. Ou se eu faço uma fase mesmo de tipo, olha, vai ter uma, sei lá, uma rua aqui, vai ter um retângulo enorme que esse caboclo vai correr, e a gente vai colocar os elementos no decorrer dele pra parecer que ele tá correndo, tipo, sei lá, numa estrada que tenha, sei lá, colinas em volta ou coisas parecidas. Mas, enfim, então, esse está sendo já um desafio paralelo que eu já estou olhando aqui. Como a animação travou bastante e eu estava bastante ocupado esses últimos dias, admito que eu não consegui avançar muito e não consegui olhar muito para isso, mas já consegui enxergar um pouco do que dá para fazer. Em compensação também, eu comecei a perceber que, apesar de que ainda temos 2 meses aí, mais ou menos, para desenvolver tudo isso, o tempo está acabando, eu acho que dá. Se for para ir tocando as coisas assim de se tem algum problema, um obstáculo muito grande, ao invés de tentar contornar ele demais, a gente só, tipo, não, tira e depois resolve. Eu acho que é um jeito mais fácil de lidar com isso agora. Então, eventualmente, quando eu me tornar um grande game dev, o melhor do sul do mundo, eu vou revisitar isso aqui, que daí a gente deixa caralhudo, deixa massa, deixa bonitinho, arrumado e tal. Então, e é até bacana, porque fica um histórico aqui, de ver como que foi, né,
começar e depois como que foi fazer sabendo o que estava fazendo, não sendo mais um macaco, né? Mas enfim, é só isso que eu tenho aqui para vocês hoje. Muito obrigado de novo. Tamo junto aí e, pô, até a próxima. Falou, valeu.